vocês sobre termoquímica. Vai ser a nossa segunda aula sobre termoquímica. Na primeira aula, o professor Joás foi explicar um pouco sobre o início do conteúdo para vocês e agora eu vou continuar. Nós vamos continuar com o nosso assunto sobre termoquímica. Então, vocês viram na aula passada o que são as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. Vamos relembrar um pouco. O que são as reações exotérmicas? São aquelas que liberam calor e possuem a entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos. Então, as reações exotérmicas, elas sempre liberam calor para o ambiente. Possuem a entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos. Então, H significa entalpia, R de reagentes é maior que a entalpia dos produtos. E, consequentemente, apresentam variação de entalpia negativa. Então, a variação de entalpia menor que zero, por isso é negativo. Então, nós temos aqui uma reação genérica, A mais B formando C mais D, onde a variação da entalpia vai ser um valor negativo, em quilocaloria por mol. E o que é uma reação endotérmica? As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor, faz justamente o contrário da reação exotérmica. E possui a entalpia dos reagentes menor que a entalpia dos produtos. Então, HR vai ser menor que HP. Consequentemente, apresentam ΔH, variação da entalpia maior que zero. Então, a variação da entalpia será um valor positivo. Nós temos aqui uma reação genérica, A mais B, formando C mais D, onde a variação da entalpia é positiva. Então, já relembramos o que são as reações exo- e endotérmicas. Agora vamos ver o que seria essa variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? Como é que eu calculo a variação da entalpia? Variação da entalpia. Então, ΔH, vocês já sabem o que significa variação de entalpia. Então, a variação da entalpia vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, eu vou pegar o valor da entalpia dos produtos menos o valor da entalpia dos reagentes. Lembrando que esses valores são valores tabelados. Então, nas reações exotérmicas, elas vão apresentar variação de entalpia menor que zero, variação de entalpia negativa. Nas reações endotérmicas, vão apresentar variação de entalpia maior que zero. Então, a variação será um valor positivo. Fatores que influenciam na variação da entalpia. Então, existem alguns fatores que vão influenciar nesses valores. O estado físico é um deles. Então, para uma mesma substância. Então, uma mesma substância ela pode se encontrar no estado gasoso, líquido e sólido. Ela vai ter maior variação de entalpia, ela vai ter maior entalpia no estado gasoso. E vai ter menor entalpia no estado sólido. Então, ela vai ter a maior entalpia no estado gasoso, seguida do estado líquido, seguida do estado sólido. O simples fato de uma substância se apresentar no estado gasoso, líquido e sólido altera a entalpia da reação. Desta maneira, por exemplo, para fundir ou vaporizar uma substância, é necessário fornecer energia. Então, por que a variação de entalpia vai ser maior no estado gasoso? Por quê? Porque para passar uma substância, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido ou gasoso, eu vou aumentar a temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação térmica. Consequentemente, eu aumento o valor da entalpia.
É por isso que a entalpia ela tem um valor maior no estado gasoso. Temos aqui o exemplo da água. A água no estado líquido possui entalpia menos 68 quilocalorias por mol. A água no estado gasoso possui entalpia menos 58 quilocalorias por mol. E a água no estado sólido possui entalpia menos 70 quilocalorias por mol. Então, a partir desses dados, nós podemos observar que no estado gasoso é o que apresenta maior entalpia. Então, aqui eu tenho maior entalpia. Seguida do estado líquido, seguida do estado sólido. Forma alotrópica. Então, o que seria essa forma alotrópica? O que é alotropia? Alotropia é o fenômeno em que o mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes, denominadas alótropos ou variedades alotrópicas. Por exemplo, nós temos aqui o carbono grafite e o carbono diamante. São substâncias simples que possuem o mesmo elemento químico, mas possuem formas diferentes. A forma alotrópica mais estável possui menor nível de energia. Então, a forma mais estável vai possuir menor nível de energia. É preciso fornecer energia para transformar a forma alotrópica mais estável na menos estável. Então, nós temos aqui o exemplo do carbono. Carbono grafite mais o gás oxigênio vai formar o dióxido de carbono, com entalpia igual a menos 393,1 kJ por mol. O carbono diamante mais o oxigênio vai formar o dióxido de carbono, com variação de entalpia menos 395 kJ por mol. Então, o que é que nós podemos observar? Nós temos aqui formas alotrópicas diferentes, que é quem? É o carbono grafite e o carbono diamante. Eles possuem forma alotrópica diferente e estão com reações quimicamente iguais. Estão juntos aqui com o oxigênio formando dióxido de carbono e aqui também eu tenho o oxigênio formando dióxido de carbono. E o que é que eu tenho diferente? Os valores da entalpia. Nós podemos ver que se eu mudei a forma alotrópica, eu também mudei a entalpia. A entalpia também é diferente. No carbono grafite é menos 393,1 e no carbono diamante é menos 395,0. Então, o carbono grafite ele é a substância mais estável e o carbono diamante é a substância menos estável. Quantidade de reagentes e de produtos. A quantidade de calor é diretamente proporcional à quantidade de substância. O que isso significa? A operação multiplicação ou divisão feita na quantidade de substância é a mesma que devemos fazer com a quantidade de calor. Por exemplo, se pegarmos a metade da quantidade de substância, dividimos por 2 a quantidade de calor. Então, se eu pegar somente a metade da quantidade da substância, eu vou fazer o mesmo com o valor do calor. Eu vou dividir por 2. Se multiplicarmos por 10 a quantidade de substância, eu vou multiplicar por 10 a quantidade de calor. Então, tudo que eu fizer com a quantidade da substância, eu vou fazer também com a quantidade de calor. É por isso que eu preciso sempre prestar atenção nos coeficientes estequiométricos. Então, se eu multiplicar a minha reação por 2, a minha entalpia também vai ser multiplicada por 2. Se eu dividir a minha reação por 2, a minha entalpia também vai ser dividida por 2. Tudo que eu faço com a substância, tudo que eu faço com a reação,
eu faço com a entalpia, eu faço com o calor. Exercício. Então, vamos praticar um pouco o que nós aprendemos aqui durante essa aula. Veja a entalpia padrão de formação em kJ por mol e a 25 graus Celsius de algumas substâncias. Então, como eu disse para vocês, esses valores são tabelados. Então, eu tenho aqui o valor da entalpia do metano. A entalpia do metano é menos 74,8. Tenho aqui o valor da entalpia do tetracloreto de carbono, que é menos 134,5. E tenho aqui do ácido clorídrico, que é menos 92,3. Então, se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação da entalpia do processo? Então, nós temos aqui a reação. Eu tenho como reagente, eu tenho aqui dois reagentes, tenho o metano e tenho o cloreto, tenho o tetracloreto de metano, tetracloreto de carbono e tenho o ácido clorídrico. Então, eu tenho dois reagentes e tenho dois produtos. O que é que eu vou fazer para calcular a entalpia do processo? Então, como é que nós vamos calcular a variação de entalpia do processo? Primeiro passo. Então, o cálculo da entalpia dos produtos, que é HP, é feito pela multiplicação do coeficiente, de cada participante pela sua entalpia e depois pela soma dos resultados. Então, eu vou iniciar aqui calculando a entalpia dos produtos. Eu vou ter 1 vezes o valor da entalpia mais 3 vezes o valor da entalpia, que é o que ele trouxe aqui na questão. Então, vai ficar 1 vezes menos 134,5 mais 3 vezes menos 92,3. A entalpia vai ser igual a menos 411,4 kJ por mol. A entalpia dos produtos. Para calcular a variação de entalpia, eu preciso da entalpia dos produtos, que é HP, e da entalpia dos reagentes, que é HR. Então, o primeiro passo foi calcular a entalpia dos produtos. Agora eu vou para o segundo passo, que é calcular a entalpia dos reagentes. Eu vou fazer da mesma forma. Vou multiplicar o coeficiente de cada participante pela sua entalpia e depois somar os resultados. Com uma observação. Vocês podem observar aqui que ele trouxe o valor de 3 entalpias. Só que nós temos aqui 4 substâncias. Então, ele não trouxe o valor da entalpia do cloreto aqui, ó. Ele não trouxe o valor da entalpia do cloreto. Por que que ele não trouxe o valor da entalpia do cloreto? Porque, como o cloreto é uma substância simples, sua entalpia de formação é igual a 0. Então, toda substância simples, aprendam isso. Toda substância simples vai ter entalpia igual a 0. Eu não preciso trazer esse valor para vocês. Vocês já vão saber que toda substância simples possui entalpia de formação igual a 0. Então, vamos calcular agora aqui a entalpia dos reagentes. 1 vezes menos 74,8 mais 3 vezes 0, que deu quanto? Menos 74,8 kJ por mol. Acabou? Não. Por enquanto, eu só sei o valor da entalpia dos produtos e da entalpia dos reagentes. Agora, eu vou pegar esses dois valores e vou calcular a variação de entalpia. Como é que eu vou calcular a variação da entalpia do processo? Variação da entalpia é igual a HP, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, vai ser menos 411,4 menos 74,8. Menos com menos vai dar mais. Menos com mais vai dar
menos. Então, vai ficar 411,4 menos 74,8, que dá menos 336,6 kJ por mol. Então, agora eu já sei o valor da variação da entalpia. É bem simples. Basta prestar atenção nos valores, principalmente no valor do coeficiente. O coeficiente que é esse que vem aqui antes da substância, não é? Aqui é 1, está subentendido que é 1. Aqui é 3, aqui também é 1 e aqui é 3. Então, preciso prestar atenção nos valores dos coeficientes e no valor das suas entalpias de formação, certo? Próximo exemplo. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado de aluminotermia, conforme mostra a equação química. Então, eu tenho aqui o meu processo, que tem 2 reagentes, aqui, 2 reagentes, e tem 2 produtos. Observe a tabela. Então, aqui eu tenho os valores das entalpias para cada um. Isso a 298 Kelvin. Então, a temperatura é 298 Kelvin. Observem também aqui o valor dos coeficientes, certo? Nós temos os valores das entalpias e precisamos observar aqui os coeficientes. O coeficiente aqui é 8, o coeficiente aqui é 3, aqui o coeficiente é 4 e aqui o coeficiente é 9. Segundo a equação acima, para a obtenção do manganês, a variação de entalpia na temperatura de 298 Kelvin em kJ é D. Então, primeiro passo, nós vamos calcular a entalpia dos produtos e depois nós calculamos a entalpia dos reagentes. Então, eu tenho aqui 4 vezes menos 1.667,8 mais 9 vezes 0. Por que 0? Porque o manganês é uma substância simples, então a entalpia é 0. Resultado final, menos 6.671,2 kJ por mol. Segundo passo, calcular a entalpia dos reagentes. Então, nós temos aqui 8 vezes 0, por quê? Porque o alumínio é uma substância simples, mais 3 vezes menos 1.385,3. Então, a entalpia dos reagentes vai ser menos 4.155,9 kJ por mol. Então, agora que eu já sei a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, eu vou calcular a variação de entalpia do processo. Então, a variação da entalpia do processo vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, eu tenho menos 6.671,2 menos 4.155. Menos com menos, mais, menos com mais, menos. Então, 6.671,2 menos 4.155,9. Então, a variação de entalpia vai ser igual a menos 2.515,3 kJ por mol. Então, eu vou ter aqui este valor para a variação de entalpia. Próximo exemplo. Calcule a variação de entalpia de combustão do etanol. Então, eu tenho aqui como reagente o etanol, 1 mol de etanol, 3 de oxigênio, 2 dióxido de carbono e 3 moléculas de água. Tenho 2 reagentes, certo? E tenho 2 produtos. Então, ele já deu aqui na tabelinha o valor da entalpia de cada um deles.
A entalpia do etanol, menos 66 kcal por mol. A entalpia do dióxido de carbono, menos 94 kcal por mol. A entalpia da água, menos 68 kcal por mol. E a entalpia do gás oxigênio, nós sabemos que é zero. Por quê? Porque toda substância simples possui entalpia igual a zero. Então, aqui nós já calculamos bem direto. Já coloquei junto a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Então, quem é que vai ser a entalpia dos produtos? Vai ser 2 vezes menos 94, mais 3 vezes menos 68. A entalpia dos reagentes, menos 66, mais 3 vezes 0. Então, aqui eu já coloquei direto, tudo junto. A entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Ficou como? Menos 188 menos 204. Menos com menos mais, soma e conserva o sinal negativo. Menos 66 mais 0. Aí menos com menos mais, ficou mais 66. Menos 392 mais 66, menos com mais, menos. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar quanto? 326 quilocalorias por mol. Então, a variação da entalpia vai ser menos 326 quilocalorias por mol. Então, nós já calculamos a variação de entalpia das nossas 3 questões. Só que nós não determinamos se essas reações são exotérmicas ou endotérmicas. Então, vamos relembrar novamente. As reações exotérmicas são aquelas que apresentam variação de entalpia negativa, aquelas que liberam calor. E as reações endotérmicas são aquelas que apresentam variação de entalpia positiva, são aquelas que absorvem calor. Então, olhando aqui para a variação de entalpia das nossas 3 questões, a primeira, menos 336,6 kJ por mol. Então, essa reação é exotérmica ou endotérmica? Ela é uma reação exotérmica. Por quê? Porque a variação de entalpia é negativa e ela libera calor. A segunda, variação de entalpia igual a menos 2.515,3 kJ por mol. Então, essa reação vai ser exotérmica, porque a variação de entalpia é negativa, ela libera calor. E por último, variação de entalpia menos 326 quilocalorias. Então, essa reação vai ser exotérmica. Por quê? Porque possui variação de entalpia negativa, então ela libera calor. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre as reações exotérmicas e endotérmicas e sobre a variação de entalpia. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre o conteúdo. Bons estudos!